A sede do calabouço é penhorada. Vamos falar também, Serginho deve ser devolvido, mas não deve ficar. E sobre o provável time que irá a campo domingo contra o Cuiabá, tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo, pela última vez em 2024, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Arena Pantanal, em Cuiabá. Cuiabá e Vasco é a 20ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, em termos de vida do Vasco em 2024 já está consolidada. O Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro, está na Copa Sul-Americana do ano que vem. Porém, seria importante vencer e terminar um brasileiro na 9ª colocação, que com isso o Vasco conseguiria entrar na Copa do Brasil no ano que vem, já na 3ª fase. Pularia as 2 primeiras e entraria na 3ª fase. Então seria muito importante vencer o já rebaixado Cuiabá. Aliás, tem uma coisa, uma coincidência, né? O Stoldo, né? Hoje no Grêmio, mas no ano passado estava no Santos, debochou do Vasco, subindo em cima da bola inclusive, e o Santos acabou sendo rebaixado. E esse ano o Bote também debochou do Vasco, né, no jogo Criciúma e Vasco, e o Criciúma está rebaixado. Debochar do Vasco tem um preço, e bom, mas cada um com seus problemas. Mas olha, esse debochado do Vasco bem feito. E a sede do calabouço, seu beijo aí, ó, está penhorada, com uma dívida de 26 milhões só de fundo de garantia no FGTS, de ex-funcionários, de ex-atletas que o Vasco não pagava. O total, com a atividade da associação e da SAF, que deixou, no 477, que ela deixou, que ela não atacou dívida, está entre 1 bilhão e 400 milhões. Bom, depois desse processo, dessa primeira fase da venda da SAF, posso dizer, né, que o clube trocou nada com um documento, em sigilo, o Vasco mostrando a sua realidade e as empresas interessadas mostrando a realidade deles. Depois dessa fase, quem ainda continuar interessado em investir no Vasco, seja o grego, seja o italiano, seja... Eu não estou dando importância à nacionalidade, o que importa é que alguém esteja realmente interessado em investir no Vasco, atacando dívidas, montando times competitivos e fazendo obra decente no centro de treinamento Moacir Barbosa. Mas que ainda devido a esses pepinos e ainda assim continuar interessado em investir no Vasco, vou dar a minha mão a nesse interessado, porque não é fácil, tem que ser cara realmente de muita grana e ser completamente louco com futebol. Então, esperamos, aguardamos a cena dos próximos capítulos dessa saga do Vasco e ir atrás de um novo investidor para a SAF. Pois, falar nisso, saiu noticiários que tanto o grego quanto o Vasco não gostaram das especulações que
o Vasco estava dando preferência a alguém dos interessados, mas é óbvio que ninguém ia gostar desse tipo de notícia, até porque não é verdade. Inclusive tem aí canais no Vasco que fazer isso não deve ter caráter jornalístico, ou se falar, pelo menos falar assim de um exercício de imaginação, mas não falando como se fosse fatos, e já falar como seria a administração do Grego no Vasco, sendo que ainda nem sequer rolou proposta. Bom, não falo nada, só observo. E o basquete está jogando agora. Amanhã a gente vai falar no resultado do basquete. Até dei uma vacilada aqui na rodada passada devido a ter sido no mesmo dia do jogo contra o Atlético Mineiro, passou desinibido, e o Vasco ganhou do Paulistano de 76 a 70. E agora está enfrentando o São Paulo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Bom, o Serginho, um herói do gol da permanência da Série A em 2023, deve ser devolvido ao Gigante da Colina, já que ele está emprestado ao rebaixado Criciúma e teve poucas oportunidades lá. Tanto que no total de jogos que o Serginho participou em 2024 foram apenas 8, sendo 5 pelo Vasco durante o Campeonato Carioca e 3 pelo Criciúma. E a tendência é que a staff dos jogadores, inclusive, já procura um novo clube para ele, seja por empréstimo, seja por venda em definitiva. Vasco não vai criar empecilhos para que o Serginho siga a sua vida profissional. Mas vamos aguardar também a cena desses próximos capítulos. E com o Vasco já consolidado na Série A e também já carimbado, com passaporte para a Copa Sul-Americana, o técnico Felipe deve fazer experimentos, por assim dizer, no time que vai enfrentar o Cuiabá domingo lá no Arena Pantanal. Até porque o Hugo Moura e o Lucas Pinto estão suspensos, já ganharam férias inclusive, e a tendência é que o Leandrinho ganhe posição, talvez o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, ganhe posição de primeiro volante, não em segundo, como ele vem jogando, e o Jair ganhe espaço no meio de campo. Ele já atuou como titular no jogo contra o Atlético Mineiro, deve ser mantido, e a dúvida fica se o Felipe vai manter o esquema de 3 volantes ou não. Então tem essa expectativa para o jogo contra o Cuiabá lá no Arena Pantanal. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite, o resumo do sábado do Vasco. Até mais.